Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. « 2019 marca os 30 anos da execução de Ted Bundy, um dos seres humanos mais horrorosos, odiosos, malditos da história. E por conta disso, uma série de produtos tem sido lançados sobre o Ted Bundy. Um desses produtos é o livro da Dark Side, é Um Estranho ao Meu Lado, de autoria da Anne Rule, que é uma baita especialista em serial killers. E essa história é bem menos convencional do que outras, porque ela teve envolvimento na vida real com ele. Eles se envolveram, eles se conheceram de uma forma não convencional, então vale a leitura por isso, por ser um viés bem diferente. E também essas leituras sobre assassinos reais é sempre muito difícil. Se você já leu outros livros de serial killer publicados pela Dark Side, você sabe muito bem, essa não é diferente, é um baita calhamaço. Então é uma coisa desgastante, extenuante, assim, exigente, para que você leia esse Estranho ao Meu Lado. Mas foi lançado juntamente com, antes disso, o Ted Bundy Tapes, uma produção da Netflix, um documentário sobre isso. É interessante porque mostra como o jornalista que o entrevistou antes dele ser executado conseguiu fazer com que ele confessasse os crimes, descolando as personas, né? Ele falava em terceira pessoa, como se fosse controlado por uma espécie de entidade, alguma coisa assim. Então é interessante também. Eu não sou muito fã desses formatos na Netflix de documentário, porque eu acho que poderia ser mais enxuto, mais conciso, acaba se prolongando demais. Mas é interessante para quem já leu sobre ou quer entender mais sobre Ted Bundy. Eu acho que esse é mais definitivo. E aí, o filme, sim, protagonizado pelo Zac Efron, que é o and Vile, né? O Shockingly Evil and Vile, que inclusive não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente. Até agora a Netflix Brasil não se prontificou a lançar por aqui, ou seja, não tem o nome em português ainda, não tem o nome localizado aqui. E um dos meus maiores receios quando eu fui assistir era justamente o Zac Efron, que é um ator que nunca dei nada pro cara, e ele realmente se destaca. Se eu soubesse que o roteiro era baseado no livro lançado pela namorada, Liz Kendall, namorada do Ted Bundy, que ela escreveu um livro sobre, teria sido diferente a minha aproximação da história, porque é basicamente esse viés. Aí não seria um fator tão de humanização do assassino assim, mas mais do ponto de vista de alguém que se relacionou com ele e não acreditava que ele fazia as coisas que ele fazia justamente por ele ser esse sujeito extremamente eloquente e articulado e tal. Então, conta de como eles se conheceram e como eles se envolveram e como foi a coisa toda dele não é tão os assassinatos, mas como ele mantinha essas vidas duplas, né? essas vidas paralelas, vida dupla. Então é interessante por esse lado, e o Zac Efron realmente é uma baita atuação, e é legal porque tem cenas que são tão caricatas que só dá pra acreditar que são reais, que aconteceram, porque no final tem aquelas cenas de arquivo que mostram que aquilo de fato aconteceu mesmo. Tem também a participação do John Malkovich como o juiz que o condena. Inclusive, é lamentável as coisas que esse juiz fala, do tipo, é uma pena que você esteja desse lado. Tipo, ainda assim rola uma incredulidade do tipo, será que ele realmente fez o que ele fez? E aí não acreditando nas vítimas que sobreviveram, que é um assassino exclusivamente de mulheres, né? E aí tem os depoimentos de uma pessoa que sobreviveu a isso. É bem difícil de ver, eu tenho uma certa dificuldade com filmes de serial killer, é aquela coisa, né? Eu tenho um grande interesse, eu sempre assisto, sempre consumo esses produtos, porém, sempre gera um mal-estar gigantesco. E foi o que aconteceu com todos eles. Eu li o livro, assisti o documentário, assisti o filme, e aí fica esse mal-estar do tipo, quantos Ted Bundy tem por aí que a gente não sabe? E é aquilo, ele mesmo diz que às vezes a gente convive, ele dizia, né, ele disse no depoimento pro jornalista, em conversa pro jornalista do Ted Bundy Tapes, que a gente convive com assassinos e nem sabe, com monstros e nem sabe. Às vezes é o nosso vizinho, é um familiar, tá bem do teu lado e você não tem a menor ideia, porque não tem como saber os bastidores da vida de ninguém. Então, recomendo o filme sim, apesar de tudo. Recomendo mais pelo Zac Efron e por esse viés diferente de uma história de assassino. Tem bastante filme do Ted Bundy, tem outros sobre, mas é o que tá aí agora, o que foi lançado agora por conta especificamente desses 30 anos que o Ted Bundy foi morto via cadeira elétrica na Flórida. Então é isso aí, vamos conversar sobre